Olá a todos, meu nome é Vinícius e dando sequência à playlist de tabelas em LaTeX, hoje eu vou mostrar então duas coisas, mudando um pouco aquela programação, né, que eu havia mostrado no vídeo anterior. Eu vou tratar da ferramenta LaTeX Table Generator e como utilizar o comando, o pacote, na verdade, AdjustBox, para ajustar a tabela em relação ao texto. Basicamente aqui vamos aproveitar o documento, o mesmo documento, né, anterior, eu só apenas criei outro documento e chamei ele de LTG, que significa LaTeX Table Generator. Vamos utilizar aqui Bagging Document and End Document. Vamos utilizar um pacote aqui para a geração de texto aleatório, que é o Lipsum. E vamos então iniciar o Lipsum aqui. O Lipsum, primeiro parágrafo, e o Lipsum, aqui o segundo parágrafo. E aqui vamos colocar a tabela. Bom, como é que a ferramenta LaTeX Table Generator trabalha? Basicamente você pode colocar no Google, que você vai encontrar ela, né? Ou pode entrar diretamente no URL, que é tablesgenerator.com. E basicamente aqui o princípio é você pegar uma tabela e reproduzir ela num software que seja de fácil acesso, por exemplo, o Excel. E essa tabela, então, você pode copiar do Excel e colar aqui nessa ferramenta, na verdade. Existem outras opções, além do LaTeX, como HTML e outras, Markdown. E por que eu falo que é importante entender como uma tabela funciona? Porque, basicamente, quando você tiver tabelas longas, extensas, né, e mais complexas, você pode reproduzir essas tabelas aqui no Tables Generator, gerar o código e trabalhar em cima desse código para modificar e fazer as customizações necessárias. Então, é uma maneira de otimizar o tempo e produzir as tabelas de maneira automática ou ainda semi-automática. Então, basicamente, vamos utilizar a mesma tabela do vídeo anterior, essa aqui que eu criei para fins didáticos. Eu copio ela no Excel e vou aqui no File, Paste Table Data. Paste Table Data. Então, aqui está a minha tabela. Eu dou o load. Essa seção, essa linha, na verdade, eu boto em negrito, né? Posso escolher o alinhamento certinho da tabela, vamos botar toda ela para o centro. Se eu quiser botar as bordas, eu clico aqui, né? Ele vai selecionar todas as bordas. Portanto, não é do nosso interesse. Então eu clico Generate. Tem duas opções aqui, né? Você pode ver que tem o código. Você pode usar um espaço comprimido ou um outro tipo de formatação. Vamos utilizar esse aqui. E então, vamos clicar em Copy to Clipboard. Aqui nós vamos colar nossa tabela. Então, podemos notar que não vem o argumento relacionado à posição. Então, vamos colocar o ponto de exclamação HT para indicar que a tabela vai estar entre o parágrafo 1 e o parágrafo 2 do Lipsum. E aqui está a nossa tabela. Vamos compilar para ver o que acontece. Ok. Aqui está a nossa tabela. Podemos notar que ela não está centralizada também, então podemos utilizar o centering para ver o que acontece. Ela não vem com caption também, vamos colocar o caption, ou seja, a legenda. Tabela em LaTeX, utilizando o LaTeX Tables Generator. Um ponto. Eu posso colocar também aqui, depois do tabular, dar uma quebra de linha e colocar fonte, construção do autor. E vamos compilar para ver o que acontece. Basicamente, então, eu adicionei aqui a tabela, né? Pode notar que ela ficou entre os dois parágrafos, conforme eu especifiquei. E eu preciso, então, adicionar as linhas nessa tabela. Então, vamos adicionar primeiro aqui uma linha horizontal no início da tabela e uma após, digamos, os títulos da tabela e uma lá no final, lembrando que eu preciso dar uma quebra de linha antes de dar esse comando hline na última linha. Pronto, aqui está a nossa tabela. Vamos utilizar aquele comando label para ver como é que ele funciona, né? Label. Pode ser colocado aqui ou antes do bagging tabular, não tem problema. Sabe? E eu vou colocar aqui LaTeX Table Generator. Então eu posso referenciar essa tabela. Como? Assim.
conforme podemos ver na tabela, eu uso então esse comando ref, e eu posso chamar aqui a tabela. Ele vai especificar qual é a numeração da tabela. Como podemos ver aqui, né? Ele automaticamente, ou seja, o LaTeX automaticamente referenciou a tabela como a tabela 1. Bom, mas agora, uma coisa interessante é que muitas vezes precisamos ajustar uma tabela ao texto. Nesse caso aqui, a tabela deu certinho no tamanho do texto. Mas vamos supor que essa tabela fosse maior que o texto. Então, e que ela saísse das bordas aqui do texto, né? Então, nós podemos usar um pacote chamado AdjustBox. Use Package AdjustBox. E, basicamente, como é que a gente utiliza esse pacote? Antes do Bagging Tabular, nós utilizamos essa linha de comando aqui, Resize Box. Podemos especificar, então, aqui um valor. Eu gosto de utilizar esse Line Width, que ele vai ajustar a largura, na verdade, da linha. Aqui vai sempre um ponto de exclamação. E esse último argumento aqui é onde vai começar e onde termina esse ajuste. Então, ele vai começar aqui antes do Bagging Tabular e termina lá depois do Bagging Tabular. Vamos compilar para ver o que acontece. Podemos ver que a tabela aumentou um pouquinho. Nós vamos supor que nós queremos deixar metade do tamanho do texto. Então, podemos usar 50% do Line Width. Ok? Vamos deixar 70% para ver o que acontece. Temos a tabela 70%. Bom, e o que podemos notar é que, às vezes, quando nós utilizamos esse Resize Box aqui, a tabela vai aumentar ou diminuir a fonte. Podemos ver que, nesse caso aqui, ó, a fonte ficou muito menor que a do texto. E uma maneira de lidar com isso seria utilizar esse comando aqui, ó, seplen tab call sep, que é a separação das colunas da tabela, que por padrão vem com 6 pontos, 6 pt. Nós podemos, então, para aumentar o tamanho da letra, nós podemos diminuir esse espaçamento. Vamos botar, por exemplo, 3 pontos. Conforme podemos ver, a tabela, então, aumentou um pouquinho o tamanho da letra. Não ficou tão nítido isso, vamos deixar no PT, para ver como é que acontece. Ok, e se aumentarmos, né, vai diminuir o tamanho da letra. Bom, mas para nós não é interessante isso, vamos deixar um tamanho aqui extrapolado para ver também como é que nós podemos verificar se a nossa tabela está muito fora da página, né? Aqui, conforme podemos notar, dá bem para ver, mas caso a gente não consiga ver, nós podemos usar um outro pacote que é chamado Show Frame, que ele vai mostrar, então, as bordas do documento. E isso deixa claramente, ó, deixa claro, na verdade, que a tabela está fora das margens da página. Então, aqui eu tenho o heading, aqui eu tenho o footnote, eu tenho as bordas laterais, né, e tudo mais. E no momento que eu deixo do tamanho da largura da linha, podemos notar que a tabela vai se ajustar ao tamanho do texto e fica certinho dentro das margens da página. Então, esse pacote Show Frame aqui eu acho sempre interessante utilizar quando você está trabalhando com tabelas, de modo a verificar se nenhuma tabela saiu das dimensões da página. Vamos comentar ele aqui de novo. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Espero que eu tenha sido claro e que esse material tenha sido útil para alguém. Então, muito obrigado, se inscreva no canal e deixe seu like se você gostou do conteúdo.